Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento, amados irmãos. Nós estamos deveras felizes de poder estar aqui nesta oportunidade, cooperando com nosso amigo e companheiro, pastor Dorival, que, como ele já disse, somos amigos, servimos ao mesmo Senhor e ao mesmo ministério. Glória a Deus. E feliz também de poder rever aqui outros amados irmãos, companheiros, que aqui também labutam e trabalham na obra do Senhor. Nosso irmão Gilberto, irmão Edson, louvado seja Deus, e tantos outros, né? Eliseu, glória a Deus. E, enfim, que o Senhor continue abençoando esta casa, esta congregação do Elisa Maria. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, nosso tempo avança. Eu quero desde já agradecer. Abre aí no livro de Salmos 85. Quero agradecer pela oportunidade que nos é dada de poder aqui nesta noite falar a palavra do Senhor e também nesse projeto, irmãos, o pastor Dorival citou. Ao longo dos anos, eu venho tendo uma perca auditiva e já fiz algumas audiometrias e preciso, é constatado que eu preciso usar o aparelho. E só que o aparelho que a gente precisa, irmãos, ele tem um custo alto. Talvez os irmãos possam estar se perguntando, mas o SUS fornece, nós sabemos disso. Só que para você adquirir um aparelho do SUS, você tem que ter uma perca de pelo menos 40%. E eu estou com 33%. Então, não alcança ainda. Então, o SUS ele não libera o uso do aparelho. Então, eu fui numa fonoaudióloga, enfim, e a gente está tentando aí colocar esse aparelho, irmãos, que tem um custo aí um pouco elevado. E os irmãos têm nos ajudado para a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos amados irmãos e agradecendo aqui ao pastor Dorival, eu agradeço a toda a igreja no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem identificou o texto de Salmos 85, diga glória a Deus. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira, torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém. Glória a Deus. Este salmo, irmãos, que acabamos de ler,
tem como epígrafe aqui, falando do livramento dado por Deus ao passado, ao povo do Senhor, e também eles pedem agora o livramento das aflições presentes. Nós vemos aqui que há um pedido de avivamento, louvado seja Deus. Vemos que a salvação estava com eles, contudo, em algum momento, houve alguma coisa, houve algum problema, uma situação em que eles começam então a buscar a Deus. O versículo 6, por exemplo, nos fala que não tornarás a vivificar-nos, ou seja, aqui há um pedido do povo pedindo para que o Senhor vivifique-os novamente, para que o teu povo se alegre em ti. É um povo que já conhecia as bênçãos de Deus, que já tinha experimentado as promessas do Senhor, mas que por alguma coisa estavam passando por uma dificuldade. Muitas vezes também na nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, pois é sobre isso que nós temos que tratar. Na nossa jornada, na nossa caminhada, muitas vezes nós se sentimos também como este salmo aqui está dizendo. Louvado seja Deus. Há uma aridez, há uma escassez. Muitas vezes nós estamos no culto, mas somente de corpo presente. Muitas vezes estamos aqui, mas o nosso pensamento, a nossa alma e o nosso espírito não estão adorando e glorificando o nome do Senhor. Muitas vezes nós chegamos aqui, irmãos, tão preocupados, tão aflitos, e às vezes perturbados com alguma coisa, e esquecemos, irmãos, de adorar a Deus. E saber, irmãos, que este lugar é lugar de bênção e lugar de vitória. Glorificar o nome do Senhor, apesar de todas as adversidades que nós venhamos a passar. Pois, irmãos, servir a Deus é um grande privilégio. Servir ao Senhor, irmãos, aleluia, nesse tempo presente, esse tempo que estamos vivendo, é um prazer para nós. Nós sabemos, irmãos, que o tempo é difícil, temos vivido um tempo trabalhoso, um tempo de muita dificuldade, e o povo de Deus estava sentindo isso, estava passando por isso, e quem sabe eu estou aqui iniciando a minha fala, e você também tem passado por isso. Louvado seja Deus. A minha esposa, quando deu a saudação, e ela disse que como seria bom que Deus quebrasse o vaso. E muitas vezes, irmãos, a gente, na nossa posição, como estamos, de servir a Deus, muitas vezes a gente acha que não precisa ser quebrado. Mas nós precisamos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, ser tocados pelo oleiro. Nós precisamos, irmãos, ser renovados na nossa força, na nossa fé, na nossa jornada e na nossa caminhada. Pois muitas vezes também a gente vai se moldando, e a gente vai se acostumando, e a gente vai vivendo de uma forma, irmãos, em que a gente acha que tudo está bem, quando na realidade não está. Quando nós precisamos, irmãos, buscar a Deus, orar ao Senhor, entregar a nossa vida de corpo, de alma e de espírito, e render-se aos pés do Senhor. E aqui o salmista, irmãos, louvado seja Deus, é a descendência de Corá. Louvado seja Deus, os filhos de Corá, aquele mesmo Corá ou Coré, que se rebeliou, irmãos, aleluia, mas agora a sua descendência está buscando e clamando ao Senhor. Então, no versículo de número 6, ele está dizendo, torna a vivificar-nos, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, irmãos,
estarmos ligados em Senhor. Estarmos, irmãos, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu achei interessante que quando li este salmo falou muito ao meu coração, encheu a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me trouxe a atenção, ou que me fez, irmãos, prestar, aleluia, atenção nesse salmo, e orar a Deus e buscar do Senhor uma palavra para entregar aos irmãos aqui nesta noite, foi o verso de número 10. Glória a Deus, que vai dizer que a misericórdia e a verdade se encontraram. Glória a Deus. Isso está explicitamente, irmãos, claro, lá na cruz do Calvário, quando Jesus demonstra o seu amor para conosco. Aleluia, sendo que ele não merecia. Quem merecia, irmãos, o castigo, a morte, a punição, era nós. Mas a Bíblia vai dizer que ele tomou sobre si, louvado seja o nome do Senhor, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala isso de uma forma muito clara. Louvado seja Deus. Então, quando eu olhei a expressão que a misericórdia e a verdade se encontraram, é a cruz e Jesus que estão ali declarando, louvado seja o nome do Senhor. E este encontro maravilhoso, irmãos, destaca aqui pelo menos 4 virtudes, e são sobre elas que eu quero falar com você aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos num culto como esse, aleluia, e ficamos desapercebidos, mas louvado seja o nome do Senhor, quando eu dobrei meus joelhos e comecei a orar, e vendo o desenrolar do culto, toda a liturgia, todo o louvor, toda a adoração, aleluia, que foi dita aqui nesta noite, eu percebi que coisa boa é aproximar-se de Deus. Aleluia, o salmista Asaf, no Salmo 73, aleluia, ele disse, aleluia, louvado seja Deus, por um tempo, ele até perdeu o seu olhar, pois ele dizia no seu coração que os ímpios estavam prosperando, e ele que estava servindo a Deus, parece que estava estagnado, tudo estava indo de mal a pior. Mas quando ele entra dentro ao templo, quando ele vai ao templo, quando ele vai para o lugar que nós temos que ir, porque o lugar do crente, irmãos, é aos pés do Senhor, o nosso lugar é aqui, bendito seja Deus, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Então Asaf, ele começa a ver e ele reconhece que bom é estar na presença do Senhor, bom é aproximar-se dEle. Então o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para que você se aproxime dEle, para que você toque nele, para que você glorifique a Ele, para que você adore ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, esses 4 itens, ou essas 4 virtudes, louvado seja Deus, que eu quero falar aqui nesta noite. A primeira delas, irmãos, é a graça. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós temos a verdade, a justiça e também a paz. E isso, irmãos, só provém do Senhor. Homem nenhum, irmãos, aleluia, pode fazer isto, por mais bem intencionado que seja. Pastor Dorival, por mais, aleluia, que ele ore, por mais que ele consagre, irmãos, aleluia, ele não pode, aleluia, louvado seja Deus, trazer graça, porque graça, irmãos, é favor imerecido, aleluia, por mais que ele ore, por mais que ele jejue, por mais que ele pregue, aleluia, louvado seja Deus, ele pode pregar a verdade, mas a verdade está em Cristo Jesus, porque eu mudo, você muda, nós mudamos, mas o Senhor permanece o mesmo, louvado seja Deus. E eu uso aqui, irmãos, aleluia, a figura dele, porque ele é o anjo desta igreja, mas isso pode ser, irmãos, em qualquer um de nós, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
E somente Jesus, irmãos, somente Jesus, Ele pode fazer esta completude na vida do crente. Louvado seja Deus. Então a primeira virtude aqui, irmãos, fala sobre a graça. E todos nós sabemos o que é a graça. Se perguntarmos para os irmãos o que é a graça, os irmãos vão responder: graça é o favor que nós não merecíamos, mas recebemos do Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, era algo que não merecíamos, imerecido, mas que Deus, Ele mesmo assim fez. Aleluia, Deus, irmãos, aleluia, glórias a Deus, nos amando, aleluia, mesmo que nós não merecíamos ser amados, mas Ele nos amou, glórias a Deus. E como é bom, irmãos, saber que somos amados por Deus. Como é bom, irmãos, sentir na nossa alma, no nosso coração, em o nosso espírito, aleluia, que Deus nos ama, mesmo com todas as falhas, mesmo, irmão, com todos os defeitos que temos, porque temos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que o Senhor, Ele continua com as suas mãos estendidas. O Senhor continua nos amando, irmãos, mesmo com os nossos erros e defeitos. Então a graça, irmãos, aleluia, ela veio sobre a nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 6 e o versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer que Noé, irmãos, alcançou graça aos olhos do Senhor. Todo aquele povo, irmãos, aleluia, estava vivendo de uma forma totalmente fora da vontade de Deus. Mas Noé, irmãos, aleluia, o pregoeiro de Deus, ele achou graça, ele achou, irmãos, misericórdia da parte do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, porque graça, irmãos, é sinônimo de misericórdia. Louvado seja Deus. Pastor Jairo, na última sexta-feira, falou a respeito da misericórdia. Ou seja, misericórdia, irmãos, são as misérias do coração do homem. Então Deus, irmãos, Ele tira do seu coração, aleluia, e coloca sobre o nosso coração, aleluia, Ele usa de misericórdia para conosco. Louvado seja Deus. Então graça, irmãos, é misericórdia. Temos recebido misericórdia da parte de Deus. Noé, irmãos, alcançou graça, alcançou misericórdia da parte do Senhor. Todo o povo estava perecendo, mas o Senhor viu ali que tinha um justo, tinha alguém ali, louvado seja Deus, que merecia uma oportunidade. E eu quero crer aqui nesta noite, que esta congregação do Jardim Elisa Maria, há também, aleluia, justos aos olhos do Senhor, que o Senhor achou graça, que o Senhor teve misericórdia da minha e da tua vida, e não nos aniquilou, aleluia, mas Ele nos deu uma oportunidade, e esta oportunidade, irmãos, aleluia, está dada. O sangue de Jesus, aleluia, está, aleluia, em plena vigência, como foi dito aqui. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que em breve Jesus voltará. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Esta é a esperança da igreja, que em breve Jesus voltará. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque os sinais estão se cumprindo. A palavra de Deus, irmãos, ela não cai por terra. O homem muda, mas Deus não muda. Louvado seja Deus. E eu acho muito bonito a expressão que o escritor em Hebreus capítulo 4 versículo 12, ele nos fala, louvado seja Deus, que esta palavra, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito,
das juntas e medula, e ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Louvado seja Deus. Você está sentado aí, adorando ao nome do Senhor, me ouvindo pregar, e Deus está prescrutando, Deus está sondando, Deus está, aleluia, te visitando, porque esta palavra, ela é viva, esta palavra tem eficácia. A minha palavra cai por terra, mas esta palavra, ela tem poder, esta palavra é viva, ela entra na terra, alma e do Espírito, que nós não sabemos onde é, mas ela vai lá. Então vai recebendo a palavra de Deus, ela vai entrando na tua alma, ela vai entrando no teu espírito, ela vai te limpando, ela vai te purificando, ela vai te lavando, ela vai te fortalecendo, ela vai te renovando. Oh, de cantaramanai, charai, de plovemantuí de cumanai. Glória a Deus, é graça, é misericórdia da parte de Deus. Se chegamos aqui nesta noite, irmãos, é pela misericórdia do Senhor. Não é pelos nossos feitos, não é pelo nosso raso conhecimento, não é por alguma virtude que a gente possa ter, mas é pela misericórdia, é pela graça, maravilhosa graça do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Noé recebeu, irmãos, e nós também recebemos da plenitude de Jesus. O João, irmãos, glórias a Deus, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos, que é sempre bom que a gente leia a palavra. João, capítulo 1, o versículo 14. Glória a Deus. Ele vai nos dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Olha aqui que encontro maravilhoso, louvado seja Deus. A graça e a verdade. Aleluia. Mas ainda o versículo 16 nos diz: e todos temos recebido, todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Recebe graça da parte de Deus ao teu coração, à tua alma. Aleluia, esta graça bendita, esta graça maravilhosa, esta misericórdia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, e ele destaca isso em muitas delas, mas aqui em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 20, que eu quero ler também aos irmãos. Romanos capítulo 5, e o versículo 20, vai nos dizer: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a misericórdia, a graça, irmãos, ela superabundou na nossa vida. O inimigo das nossas almas nos apontava, o inimigo das nossas almas nos acusava, mas Jesus pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Ele diz que os nossos pecados Ele pegou e lançou no mar do esquecimento, e dele Ele já não se lembra mais. A cédula que nos era contrária, a cédula que era contra mim e que era contra você, Ele cravou-a na cruz com seu sangue, e nós fomos limpos, fomos purificados. Bendito seja Deus. Você pode adorar a Deus aqui nesta noite? Bendita a graça. Aleluia. Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Nosso companheiro fez menção de Efésios 4, mas eu quero ler aqui em Efésios capítulo 2. Louvado seja Deus. E o verso 8.
que nos fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Quem tem recebido graça aqui nesta noite? E por esta graça nós somos salvos. Por esta graça nós estamos aqui nesta noite de pé. E isso não vem de vós, isto é dom de Deus. Temos recebido pela fé, louvado seja Deus. Porque esta palavra testifica, aleluia, o nosso Espírito testifica com esta palavra e com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Somos salvos pela fé, por meio da graça. Glória a Deus, bendita graça, maravilhosa graça. Uma segunda virtude, irmãos, porque o tempo avança. Nos fala da verdade. Mas o que é a verdade? Não é? A verdade, irmãos, ela é a exatidão dos atos. É a realidade sem máscara. Ela é, irmãos, a essência, sem fingimento. É o olhar no olho do irmão e dar a paz do Senhor. Glórias a Deus. E desejar a Ele, irmãos, bênçãos. É olhar nos olhos de alguém e orar por ele. E falar que ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Sem máscara, sem fingimento. Porque aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa alma, louvado seja Deus, é algo precioso, é algo que Deus tem colocado lá, louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, colocou em nós o seu Espírito Santo, aleluia, esse Espírito Santo que o mundo não pode receber, mas nós temos recebido. Graça sobre graça, e esse Espírito Santo, irmãos, aleluia, que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos faz temer, é o Espírito Santo que nos faz lembrar, aleluia, porque muitas vezes nós estamos prestes a cair, irmãos, aleluia, a cair no laço do maligno, mas o Espírito Santo fala, o Espírito Santo alerta, o Espírito Santo fala, bendito seja Deus, ele nos dá sinais. E o Senhor está sinalizando aqui nesta noite. Eu não sei, mas o Espírito Santo manda dizer: o Senhor me trouxe aqui nesta noite, aleluia, para dizer para você, filho, abra o teu coração, eu estou te livrando, eu estou te guardando, aleluia, porque a minha misericórdia está sobre a tua vida, bendito seja Deus. Se você pode receber, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma essência, irmão, sem fingimento e sem engano. Pois a Bíblia vai dizer que a nossa atitude, a nossa ação, irmãos, a palavra do crente, a palavra do servo, ela deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso, irmãos, é de procedência maligna. Então veja aí, faça um exame introspectivo. Veja como estão as tuas ações. Lá no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, com o teu irmão que está ao teu lado, como está a tua comunhão, como está, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus conhece. Deus, irmãos, não trabalha com máscara, Deus não trabalha com fingimento, aleluia. Olha, irmãos, é triste dizer, mas infelizmente dentro da igreja, dentro do nosso convívio, quanta mentira, quanto engano, mas o Senhor, irmãos, aleluia, conhece o nosso coração, Ele conhece, aleluia, a sinceridade da nossa alma, e eu quero te dizer que Deus, irmãos, aleluia, está te visitando, bendito seja Deus. Coisa boa, irmãos, aleluia, é ser, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, exaltado pelo Senhor,
porque a exaltação do homem, irmãos, não vale para nada, mas ser exaltado por Deus, ser levantado por Deus, aleluia, ser corrigido por Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não tem misericórdia. Se eu cair, se eu tropeçar, pode ter certeza que vai ter gente apontando o dedo, vai falar, mas não era ele que pregava, não era ele que ensinava, não era ele que vivia assim assado, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor, tem nos alcançado, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é a verdade, e nele não há engano. João capítulo 14, irmãos, nós conhecemos muito bem, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. É Jesus quem está dizendo, eu sou a verdade. Quem anda com Jesus, irmãos, não anda no engano, no erro. Glórias a Deus, não anda com trapaça, não anda com mentira. Glórias a Deus, porque Deus é a verdade. Aleluia. Jesus é a verdade. João capítulo 14. E eu quero ler com os irmãos, João capítulo 14. Só que o versículo 17. Rapidamente. João capítulo 14. E o versículo 17 nos fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, permita, pastor Dorival, eu não sou muito assim, desse feitio, mas se você puder olhar para esse seu irmão, sua irmã que está ao seu lado, com muito carinho e com respeito, diga para ele, mas vós o conheceis. Nós o conhecemos. Nós conhecemos o Espírito da verdade. O mundo não conhece e não vê, mas nós conhecemos. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós o conhecemos porque Ele habita em nós. Ele faz morada em nós. O Espírito da verdade. Então, se o Espírito da verdade habita em nós, irmãos, a mentira, ela já não tem mais lugar no nosso coração. O engano, o fingimento, já não pode mais estar dentro de nós. Já não pode mais habitar em nós, porque dentro de nós agora habita o Espírito da verdade. Se você pode receber esta palavra, recebe. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glórias a Deus, que é o Espírito Santo da verdade. O terceiro foco que eu quero aqui dizer, irmãos, é a justiça. O que é a justiça, irmãos? É tudo aquilo que é reto, que é correto, que é direito, que é justo. Justiça, irmãos, é a verdade moral que inspira o reconhecimento do direito dos outros. Glórias a Deus. O salmista, no Salmo 11, e o verso 7, Salmos 11, o verso 7, nos diz assim, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Glórias a Deus. Então, irmãos, é a palavra. Eu não estou aqui trazendo nenhuma doutrina. Eu estou pregando aquilo que a palavra de Deus fala para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é justo, nele não há injustiça. Se você sofreu alguma injustiça, irmãos, entregue na mão dele. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixe que o Senhor, que é o justo juiz, Ele vai fazer, porque Ele é reto, Ele é justo,
Ele é verdadeiro, Ele é transparente, Ele sabe como fazer, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, no nosso senso de justiça, a gente quer fazer alguma coisa, alguma atitude, e a gente pode falhar. Mas Deus, Ele sabe exatamente os caminhos, por onde fazer justiça. Glórias a Deus. E Ele manda te dizer aqui nesta noite: a justiça pertence a mim. A justiça é minha, porque eu sou justo, eu sou reto, eu sou o Senhor. Aleluia. E fora dele não há outro. Bendito seja o nome do Senhor. Levante as tuas mãos e adore a Deus aqui nesta noite, porque há justiça da parte de Deus, há justiça da parte do Senhor. Talvez você esteja dizendo: mas já faz tanto tempo, e aquela pessoa zomba e ri, aleluia, louvado seja Deus. Continue na tua posição, continue adorando a Deus, continue glorificando o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor não dorme, o Senhor não dormita, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, os olhos dEle estão sobre os retos. O Senhor conhece, irmãos, a intenção e os pensamentos do coração do homem, louvado seja Deus, glória a Jesus. E eu quero aqui, irmãos, glórias a Deus, dizer que o Senhor, Ele é justo. Jesus é a nossa justiça. Glória a Deus. O Espírito Santo da justiça. Aleluia. Eu estou postergando aqui, irmãos, porque eu já quero ir por último. Tá certo, irmãos? A paz. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E o que é paz, irmãos? Glórias a Deus. Paz, irmãos, é sinônimo de tranquilidade, de harmonia, de relacionamento com Deus. Quem está se relacionando com Deus, irmãos, quem está em comunhão, tem paz. O mundo pode estar um caos, a família pode estar passando por uma necessidade muito grande, mas quem tem, irmão, paz, aleluia, tem o coração guardado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Com Deus, irmãos, e também com todos os demais irmãos. Então nós temos paz, irmãos, temos recebido paz. Eu tenho a paz do Senhor. Você tem a paz do Senhor. É aquela paz, irmãos, que o mundo não pode receber, que não pode dar, porque não tem, mas nós temos recebido a paz. O profeta Isaías, irmãos, no capítulo 9, versículo 6, eu quero ler com os irmãos, Isaías, capítulo 9, é bem conhecido dos irmãos, e o versículo 6, ele nos diz assim, glória a Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O príncipe da paz está aqui nesta noite. Glórias a Deus. E por que eu digo isso? Eu falo isso sem medo de errar, louvado seja Deus, porque esta mesma palavra testifica, aleluia, que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele estará ali no meio. Glórias a Deus. Então Jesus está aqui no nosso meio, o príncipe da paz. Receba a paz na tua alma, receba a paz, aleluia, lá no meio da tua casa, no meio da tua família, lá no teu trabalho, nos teus negócios, na escola, na faculdade. O príncipe da paz te visita aqui nesta noite. Receba a paz do Senhor, receba esta paz que o mundo não tem, mas o Senhor te dá a paz aqui nesta noite. Descanse nesta paz, bendito seja Deus, aleluia. Ele é o príncipe da paz. Ele é, irmãos, aleluia, aquele que nos deixou a paz.
João capítulo 14. E eu encerro aqui, irmãos. João 14. E o versículo de número 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. É isto. Glória a Deus. Deixo-vos a paz. O Senhor está derramando a sua paz aqui nesta noite. Recebe esta paz na tua alma. Recebe isto no teu coração. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz. A minha paz vos dou. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua casa, a tua família. Que Deus continue abençoando esta congregação do Jardim Elisa Maria, pastor Dorival, a irmã Tânia, os filhos, a família, os obreiros, todos que aqui servem ao Senhor. Pastor Dorival me deu autorização e eu quero aqui fazer um convite para você que está aqui nesta noite. O primeiro convite é para que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que está batendo de porta em porta, você que está procurando esta paz, esta justiça, esta graça, esta misericórdia, esta verdade e não tem encontrado. Quem sabe já bateu em tantas portas e não encontrou, mas o príncipe da paz, ele te chama aqui nesta noite. Se você estiver conosco aqui nesta noite, eu quero te convidar, dê um sinal com a sua mão e nós queremos orar por você. Temos alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Temos uma vida ali, é isso ou não? Amém? Glórias a Deus. Então venha até aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A irmã está entregando a vida para Jesus, é isso? Ou está reconciliando? A irmã está reconciliando. Glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a festa no céu por um pecador que se arrepende e por aquele que conheceu a misericórdia de Deus e agora volta, irmãos, aleluia, os seus pecados são lavados, são remidos. Tem mais alguém aqui nesta noite, irmãos? Tem mais alguém? Louvado seja o príncipe da paz. Ele quer dar paz à tua alma, ao teu coração. Se houver, dê um sinal com a sua mão. Quem sabe você se distanciou da casa do Senhor. Quem sabe você se afastou, eu não sei por qual motivo. E não me interessa saber por que é que você se afastou. Mas Jesus, Ele está com os braços abertos. Ele continua te amando. Glórias a Deus. Ele quer te receber de volta. Ele quer te abraçar. Aleluia, louvado seja Deus, porque o teu lugar é aqui, bendito seja Deus. Temos alguém para Jesus aqui, irmãos, nesta noite? Alguém que está afastado, e alguém que gostaria de retornar. Glórias a Deus. Eu não vou insistir, irmãos, porque o tempo avança, e nós precisamos orar, precisamos, glórias a Deus, encerrar este culto. Mas aproveite a oportunidade, porque o dia de amanhã não nos pertence, louvado seja Deus. Aproveite esta oportunidade que o Senhor está te dando. Temos mais alguém nesta noite? Na galeria, temos alguém? Glórias a Deus, não temos ninguém? Então estejamos de pé, irmãos, nós vamos orar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero desde já aqui agradecer pastor Dorival e toda a congregação pelo auxílio que nos tem dado. Nós vamos orar por esta vida. Como que é o nome da irmã? Lindalva. Cidalva.
Sindalva. Vamos orar por ela, irmãos, para que Deus fortaleça os seus passos, viu? Glórias a Deus, até a volta de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e maravilhoso Pai, com gratidão na nossa alma e alegria, Senhor, nós fizemos a exposição da Tua Palavra. E aqui está a Tua serva, irmãos, ó Jesus, a Tua filha, irmã Sindalva, Pai, que está voltando para a comunhão, que está voltando para o lar paternal, que está voltando aos Teus braços, a comunhão da igreja. Pai bendito, continua com as Tuas mãos estendidas sobre a vida dela, ajude ela, abençoe sua casa, sua família, os filhos, ó Pai, toda a parentela, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua mão forte, traga paz ao coração dela, Senhor Jesus, abençoe ela, abençoa também, Senhor, aqueles que precisam de um milagre, de um renovo, de uma cura, de uma libertação, Senhor, onde quer que eles estejam, que a Tua boa mão os alcance, que a Tua graça salvadora, a Tua misericórdia, o Espírito da verdade, aleluia, trabalhe de uma maneira sobrenatural aqui nesta noite, sobre a vida da Tua igreja. Tudo isso, meu Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, suplicando no poderoso nome e para a glória do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe.